É isso aí, nação. Vamos para as últimas notícias do nosso Mengão, né? E Arrascaeta, com os 2 gols que ele fez contra o Boa Vista, está faltando apenas 10 para se tornar vice-artilheiro entre os gringos na equipe do Flamengo, né? Arrascaeta, camisa 14, é um dos jogadores que mais ajudaram o Flamengo desde que chegou no clube, né? O jogador foi contratado junto ao Cruzeiro e naquela ocasião, né, muitos criticaram o Flamengo pelo investimento alto que tinha feito no uruguaio, inclusive o Cruzeiro ficou rindo da cara do Flamengo por ter pago uma quantia muito grande, mas o investimento feito por esse jogador foi um dos melhores que o Flamengo fez nos últimos anos. Na minha opinião, a Arrascaeta é um dos melhores jogadores de meio campo que o Flamengo contratou, assim como também Everton Ribeiro. Os caras jogaram muito, né, ajudaram muito o Flamengo a conquistar diversos títulos. Então, a Arrascaeta está a 10 gols de se tornar vice-artilheiro, né, entre os gringos aí na equipe do Flamengo. Craque que tem se tornado craque que tem tornado a disputa pelo posto de maior gringo da história do Flamengo ainda mais dura para Petkovic e Doval. Arrascaeta segue quebrando recordes, vestindo o vermelho e preto. Com um gol sobre o Boa Vista nesta terça, abriu contagem para assumir o posto de segundo artilheiro dentre os estrangeiros que defenderam o clube. Arrascaeta, que faz 30 anos em 1º de junho, chegou a 65 gols pelo Flamengo e está a 10 de igualar o paraguaio Benítez, tricampeão carioca com o rubro-negro entre 52 e 55. Os números foram retirados do site flaestatisticas.com.br. A julgar pelo histórico de Arrasca, o empate está praticamente garantido. Até o final da temporada passada, o craque tinha média de 12,5 gols por ano. Seu ano mais artilheiro da Gávea foi em 2019, quando marcou 18 vezes. Que Arrascaeta é um jogador que ajuda o Flamengo na armação da jogada, na criação das jogadas, isso não tem nem o que se discutir. E agora ele está se tornando artilheiro e próximo, né, a ser vice-artilheiro aí entre os gringos que vestiram a camisa do Flamengo. Atualmente, com 256 partidas, ele é o quarto em um ranking que inclui mais de 100 nomes. Está atrás de Doval, Garcia e o modesto Bria, né? Arrascaeta aí sendo um dos melhores jogadores do Flamengo nesse quesito e agora próximo de se tornar vice-artilheiro entre os gringos que vestiram a camisa do Flamengo. Thiago Maia, que está negociando a sua ida para o Internacional, parece que cada vez fica mais distante o acerto do jogador com o time gaúcho. Está mais distante. Presidente do Internacional mostra desânimo por contratação de Thiago Maia. Thiago Maia tem tudo acertado para defender o Internacional, mas o fim da novela está longe de ter um final feliz para ambas as partes. Pelo menos é o que garante o presidente do time gaúcho, Alessandro Barcelos. O mandatário confidenciou que, após o clube de Porto Alegre contratar 2 atletas para a função, a chance de negociação com o jogador do Flamengo diminuiu. Thiago Maia está mais distante do que estava, pois não tivemos resposta sobre as relações contratuais entre Flamengo e ele. Nós avançamos em outros jogadores dessa posição, como o Fernando, disse Alessandro Barcelos em entrevista à Rádio Grenal nesta sexta. Além de Fernando, como citou Alexandre Barcelos, o Internacional anunciou também a contratação do volante Bruno Gomes. Dessa forma, com os 2 reforços, o time gaúcho deixou de ter urgência na busca por um atleta da posição e, consequentemente, o negócio com Thiago Maia esfriou. Thiago Maia fez apenas um jogo no ano, no dia 27 de janeiro, no empate sem gols entre Flamengo e Portuguesa, em Natal pelo Campeonato Carioca. Vale destacar que o rubro-negro, comandado por Mário Jorge, enquanto o time de Tite fazia amistoso nos Estados Unidos pela pré-temporada. O volante do Flamengo segue treinando separadamente do elenco, enquanto as negociações não são concluídas. O time gaúcho ofereceu 4 milhões de euros, cerca de 21 milhões de reais, números que agradam ao rubro-negro.
No entanto, o problema é o Lille da França, dono de 50% dos direitos econômicos do atleta. O Flamengo quer ficar com 3 milhões de euros, deixando o Lille com 1 milhão. Porém, o clube francês bate o pé para receber pelo menos 1,2 milhões de euros. Ou seja, Thiago Maia ainda não está liberado para jogar no Internacional por 255 mil euros. Caso Thiago Maia seja reintegrado ao Flamengo, o volante terá uma briga árdua na posição. Afinal, Eric Pulgar é titular absoluto. Além disso, Igor Jesus atuou nas 2 últimas partidas e agradou a torcida e a comissão técnica. O clube conta ainda com Alan, Gerson e Dela Cruz para a função. De acordo com a apuração da reportagem Coluna do Fla, Eric Pulgar e Dela Cruz são os favoritos para começarem como volantes no jogo deste domingo contra o Fluminense a partir das 16 horas, horário de Brasília, né? Essa novela de Thiago Maia também está se arrastando há um bom tempo, né? O Flamengo tem que entender que o jogador já demonstrou interesse em sair do clube. Não se pode prender, não se pode obrigar um jogador a jogar em um time. Isso vai fazer com que o cara não jogue com força de vontade, não tenha determinação e vai fazer apenas hora extra aí com a camisa do Flamengo. É tentar negociar, é fazer com que o clube internacional, já que demonstrou interesse, é aceitar a proposta do Inter, tentar se entender com o Lille da França e fechar o negócio, né? O Flamengo está perdendo tempo, vai desvalorizar o jogador, né? Se não utilizar, ele ficar apenas treinando de maneira separada, e isso vai prejudicar tanto o atleta como também o clube que comprou o jogador junto ao Lille da França, né? E agora se vê de mãos atadas. Então o Flamengo tem que resolver essa situação o mais breve possível, né? Por mais que não esteja precisando de dinheiro, mas se deixar o jogador no clube sem jogar, sem atuar na equipe principal ou até mesmo entrando no decorrer dos jogos, o jogador vai ficar desvalorizado e o clube vai perder dinheiro com tudo isso. Com relação à negociação entre Flamengo e Bragantino, nada de novidade. O Flamengo não aumentou a proposta, assim como também o Bragantino não cedeu e não baixou os valores pedidos para vender o zagueiro ao nosso Mengão, né? O que se sabe é que o Flamengo ainda não desistiu da contratação do atleta e aguarda um desfecho final aí do Bragantino, se vai aceitar ou não. O Flamengo tem que entender que a janela de transferências está próxima de fechar. Então tem que correr contra o tempo. Se não fechar a contratação de Léo Ortiz, precisa ir atrás de um novo zagueiro. Pablo foi para o Botafogo e Rodrigo Caio também não é mais jogador do Flamengo. Portanto, 2 jogadores aí do setor defensivo saiu. E o Flamengo não vai trazer ninguém para repor. Então precisa-se resolver a situação o mais rápido possível. E aí, nação rubro-negra, será que o nosso Mengão vai vencer o Fluminense? Participem aí e deixa os seus comentários o palpite deste jogo.